Isso aí, pessoal, tô de volta para a gente continuar falando aí sobre o ITBI, tá? Que tá lá disposto na Lei 12.391 de 2005, legal? Então vamos começar aí com as nossas questões. Vamos para a nossa questão de número 1, tá? Então, de acordo com a Lei 12.391 de 2005, que é a lei que institui o ITBI aqui no município de Campinas, é correto afirmar que, então, o que a questão quer? Ela quer a alternativa correta, legal? Então, o ITBI vai incidir em quais situações? Então, a gente quer a situação em que uma das alternativas vai dispor corretamente sobre a incidência do ITBI. Sobre a transmissão de bens ou direitos em decorrência de desincorporação do patrimônio de PJ a que foram conferidos, quando retornarem aos mesmos transmitentes, nas mesmas proporções em que forem integralizados. Então isso aqui está errado, que isso aqui é um caso de não incidência. Sobre a transmissão de bem imóvel, quando este retornar ao domínio do antigo proprietário por força de retrovenda, retrocessão ou pacto de melhor comprador. Também vai estar errado, que vocês vão verificar na lei, que trata-se de uma situação de não incidência. Na aquisição por uso capião, também está lá expressamente previsto como uma hipótese de não incidência tributária. Sobre as aquisições de imóveis pela CDH ou pela Coab Campinas, CDHU, tá? Fundo de Arrendamento Residencial FAR e Caixa Econômica Federal, e demais aquisições voltadas aos empreendimentos habitacionais de interesse social, EIS, pelas empreendedoras para implantação de projetos habitacionais populares para atendimento aos beneficiários incluídos no cadastro de interesse em moradia. Também está correto isso aqui, é um caso de não incidência. Sob a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, quando a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens, imóveis ou arrendamento mercantil. Então, esse é o gabarito da nossa questão, já que essa é sim uma hipótese de incidência do ITBI. E por que é hipótese de incidência do ITBI? Porque a atividade preponderante do adquirente é a compra e venda, a locação ou o arrendamento mercantil de bens imóveis. Tá legal? Nessas situações em que a atividade preponderante do adquirente for uma dessas atividades, compra e venda, locação, arrendamento mercantil, vai incidir o ITBI. Tá legal? Então vamos dar uma olhadinha. Gabarito letra E, correto. Isso aqui é muito cobrado, tá certo? Quando se trata de ITBI. O imposto não incide. Então todas as situações aqui que a gente trouxe nas alternativas A a D. Então, salvo se, nesse caso, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda. Então, como regra, na transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de PJ em realização de capital, então nessas situações aqui de operações societárias, tá? Tanto na realização, integralização ali de capital em bens imóveis, quanto nas operações societárias de fusão, incorporação, cisão ou extinção de PJ, não vai incidir o ITBI, salvo se a atividade preponderante daquele que estiver adquirindo os bens imóveis for a compra e venda, locação, arrendamento mercantil. Aí a gente tem as demais situações de não incidência, que eu deixo para que vocês façam de lição de casa, mas que são muito importantes para fins de prova, tá certo? Vamos para a nossa próxima questão, questão de número 2, também tratando do ITBI. A Lei 12.391 prescreve que a base de cálculo do ITBI é o valor de referência do imposto. Isso aqui é bem importante. Aqui em Campinas a gente não chama de valor venal, né? Então a gente, como regra, diz que a base de cálculo vai ser o valor de referência. Depois a gente explica para vocês o porquê. Atualizado dos bens ou direitos transmitidos, ou o valor declarado no instrumento de transmissão, prevalecendo o que for maior. Tá certo? Então, ou vamos ter o valor de referência ou o valor de declaração no instrumento de transmissão. Dos dois, o maior.
Tal base de cálculo será reduzida em alguns casos. Não se incluem nesses casos. Isso aqui é clássico, tá? Em todas as legislações tributárias municipais. A gente sempre vai ter essa regrinha aqui que vocês precisam tê-las memorizadas. Em se tratando de instituição de uso e usufruto, há 1/3. É isso mesmo, tá? Então, instituição de uso e usufruto reduz-se a base de cálculo a 1/3. Caso de transmissão da nua propriedade, a 2/3. Também está certo. Quando se tratar de instituição de enfiteuses e transmissão dos direitos de enfiteuta, a 80%. Também está correto. No caso de transmissão de domínio direto, em 20%. Opa, tá aqui um errinho, né? Porque a redução da base de cálculo vai ser a 20%. Ou seja, se, por exemplo, a base for 100, teremos ali que a nova base de cálculo será 20. Se eu disser que a base de cálculo vai ser reduzida em 20%, significa que a gente tiraria 20% da base, tá certo? Então, tenham memorizado esse quadro aqui. Na hipótese de acessão física, pela construção de obras ou plantações, ao valor da indenização correspondente. Também está certinho isso aqui. Gabarito da nossa questãozinha, a letra D. Vamos confirmar o gabarito. Confirmado o gabarito, letra D de dado, tá certo? E aí a gente vai ter aqui que no caso a transmissão deve ser a 20%. Legal? Vamos para a nossa questão de número 3. Em relação ao cálculo do ITBI disciplinado pela Lei 12.391, assinale a incorreta. Tá? É isso que ele está querendo. Ele está querendo a que estiver errada. A base de cálculo do imposto é o valor de referência do ITBI atualizado dos bens ou direitos transmitidos ou o valor declarado no instrumento de transmissão, prevalecendo o que for maior. Isso aí a gente acabou de ver ali no comando da questão, tá certinho isso aqui. Não são dedutíveis do valor de referência do ITBI eventuais dívidas que onerem o imóvel transmitido, também tá certinho. Tratando-se de permuta, cada um dos permutantes pagará o imposto sobre o bem recebido, calculado sobre o valor de referência do ITBI ou o valor atribuído a cada um dos imóveis permutados, prevalecendo o que for maior, também está corretinho. Tratando-se de cessão de compromisso de compra e venda, a base de cálculo será o valor atribuído na cessão ou o valor atribuído no instrumento de compromisso, deduzindo-se o valor residual a pagar pelo cessionário, prevalecendo o que for a maior. Também está certinho, isso aqui lá no curso a gente trabalha bem, né? O valor do imposto será calculado pela aplicação da alíquota de 2,5%. Aí está errado, né? A alíquota aplicável vai ser de 2,7%. Como se trata de uma alíquota única aqui do ITBI, a gente tem que ter isso memorizado, tá? Então, o gabarito da nossa questão é a letra E, tá certo? Então, confirmando aqui, gabarito letra E, o erro da alternativa E encontra-se no valor da alíquota. O correto é 2,7 e não 2,5. Como se trata de alíquota única, deve-se ir para a prova com ela decorada. As outras alternativas são meras transgressões da lei, tá legal? Então a gente tem aqui correta a B, a C e a D, que eu vou também deixar para vocês de lição de casa. Bem importante esses dispositivos que tratam aí da base de cálculo do ITBI. E o artigo 12, né, que é o nosso gabarito aí, que o valor do imposto será calculado pela aplicação da alíquota de 2,7%. Beleza, vamos para a nossa questão de número 4. No que tange a Lei 12.391, assinale a correta. Então aqui a gente quer a correta. Caracteriza-se a atividade preponderante quando mais de 60% da receita operacional, que a gente já sabe que está errado, né? Esse dispositivo tem que estar guardadinho aí no coração de vocês. Quando mais de 50% da receita operacional da PJ, nos 2 anos anteriores e nos 2 subsequentes à aquisição, decorrer de transações decorrentes de aquilo que vocês já sabem, compra e venda, locação ou arrendamento mercantil. Nesses casos, caracterizada a atividade preponderante, incidirá o ITBI. Está errado isso aqui porque é mais de 50%. Se a PJ adquirente iniciar suas atividades após a aquisição ou menos de 2 anos antes dela, apurar-se a preponderância levando em conta os 4 primeiros anos seguintes à aquisição.
Isso aqui está errado, já que a análise da preponderância nesse caso vai levar em consideração os 3 anos subsequentes. Não se admite perquirir quanto à preponderância, sendo de imediato exigível o ITBI nos casos em que a PJ adquirente tiver por objeto social atividade exclusivamente relacionada à compra e venda de bens ou direitos relativos a imóveis, a sua locação, arrendamento mercantil. Perfeito. Se ali no ato já se perceber que o contrato, o objeto social da a empresa adquirente seja a compra e venda, locação, arrendamento mercantil, nem sequer se verifica a preponderância e se exige o ITBI de pronto. Expedida a certidão de não incidência do imposto, o contribuinte terá de efetuar sua inscrição como proprietário do imóvel incorporado no cadastro da Secretaria Municipal de Finanças no prazo de 120 dias, tá errado. Isso aqui é no prazo de 90 dias, tá legal? Ficar atento a esses prazos. São imunes do imposto às cessões de direito decorrente de compromisso de compra e venda. Imune não, né? Isso aqui é um caso de isenção previsto na legislação do ITBI, tá legal? Então também tá errado. Gabarito, letra C, confirmado, tá certo? Já que é uma transcrição literal do artigo 6º, parágrafo 4º, tá legal? Aqui eu marquei para vocês os erros, tá? Então, bem importante que eu considero o parágrafo 8º e o artigo 6º-A. Então, vamos ler o artigo parágrafo 8º. Expedida a certidão de não incidência do ITBI, o contribuinte terá de efetuar sua inscrição como proprietário do imóvel incorporado no cadastro da Secretaria Municipal de Finanças em 90 dias da expedição da certidão. E ali a gente, no artigo 6º-A, a gente tem que trata-se de isenção do ITBI às cessões de direito decorrente de compromisso de compra e venda em construção com destinação exclusivamente residencial, quando não constar bem imóvel no patrimônio em comum. Vamos tratar mais essa questãozinha aqui do ITBI nesse bloco, tá certo? Questão de número 5. De acordo com a lei do ITBI, no município de Campinas, incluem-se na hipótese de incidência do ITBI quaisquer atos onerosos, tá? Translativos ou constitutivos de direitos reais sobre imóveis, como definido na lei civil, dentre os quais não se inclui. Vamos ver o que não se inclui. Então, cessão de direito real de uso e usufruto, tá lá, é uma hipótese de incidência sim. Cessão de benfeitorias e construções em terrenos compromissados à venda ou próprio, não, aqui tá errado, né? Em terrenos compromissados à venda ou alheios. Cessão de compromisso de compra e venda, também incide. Excesso ocorrido nas divisões do patrimônio comum na partilha, quando for atribuído a um dos cônjuges separados ou divorciados, ou ao condômino o valor dos bens imóveis localizados no município acima do respectivo quinhão do direito, quando houver tornas ou reposições. Também, mandato em causa própria ou com poderes equivalentes para a transmissão do bem imóvel e seu respectivo subestabelecimento, quando outorgado para outra finalidade que não a do mandatário receber a escritura definitiva do imóvel. Bem importante, tá? Aqui não é um caso aqui temos um caso de incidência, gabarito letra B, tá legal? Então, a gente tem aqui todos os casos que se incluem na hipótese de incidência do ITBI. Fica para vocês de lição de casa, tá certo? Deem uma lida aqui nesse artigo 2º, que ele é extremamente importante para fins de prova. Vamos deixar para o próximo bloco, a gente volta tratando da questão de número 6. Até daqui a pouco.